Por que cada país tem um estilo de boxe diferente um do outro? Tanto a estratégia, a cultura, a sobrevivência, porque no final não é só sobre o soco, é sobre a representatividade, a história e a identidade dentro do ringue. Hoje a gente vai viajar por todos os estilos de boxe mais marcantes do planeta e você vai se surpreender com cada um desses estilos. A gente tem aqui estilo mexicano, americano, japonês, soviético, tudo para te ensinar perfeitamente qual estilo de boxe tem mais a ver com você. Mas antes, eu queria falar hoje da Growth Suplementos, mas não sobre o suplemento da Growth. Eles lançaram essa nova camisa de esportes, Growth Sports, e eu tô usando nos meus treinos de boxe isso aqui. Eu vou te falar, cara, é uma das melhores camisas com tecido tecnológico que eu já vi e muito mais barato que você encontra de outras marcas. É aquele tecido gostoso que você pode ficar suado e mesmo assim não vai te atrapalhar com o treino e não vai ficar fedido depois. Eu particularmente comprei várias dessa da Growth e tô curtindo muito utilizar. Caso você queira comprar, cara, eu indico fortemente a Growth Suplementos, não só sobre os suplementos deles, mas também sobre a parte de roupas. O meu armário virou quase inteiro da Growth e a qualidade é impecável, eu nunca vi ninguém falando sobre. Entra no site da Growth aqui embaixo, caso você finalize uma compra, utilize o cupom FALA, que ajuda a gente aqui do canal a continuar produzindo bons conteúdos de boxe. Bora começar então agora com o estilo mexicano. Cara, no México, o boxe não é só um esporte, é uma religião, é o que o futebol é mais ou menos pra gente, né? O estilo mexicano, ele é, cara, visceral. Os lutadores, eles gostam de ficar trocando golpes encurtados, sempre levando aquela pressão acima do adversário. Você vê que aquela galera mais troncuda, mais agressiva e tem uma estrutura muito forte, principalmente nos ganchos curtos, principalmente na região do corpo. Isso aqui é uma marca registrada da escola mexicana. É raro você ver um boxeador mexicano se preocupar demais em defender. Eles aceitam tomar golpe, eles são muito duros na queda e eles sabem tomar golpe, né? Ele aprende a apanhar desde criança, mas ele abre espaço para se desenvolver ainda mais forte. E a gente vai conversar aqui sobre grandes nomes, como o Julio César Chávez, que é o maior nome da história do México. Você pode falar, não, o Canelo já passou ele, mas enfim, o Julio César é um dos maiores nomes. E realmente, cara, o boxe mexicano, ele tem uma diferença muito grande de outros países, porque eles não têm um programa amador, um programa de boxe olímpico no México. É raro você ver nas Olimpíadas um boxeador mexicano levantando uma medalha, porque desde cedo eles vão se profissionalizar. A gente já explicou a diferença do boxe olímpico e do boxe profissional aqui no canal. Mas, mesmo que não tenha essa estrutura organizada como muitos países, que a ordem correta, entre aspas, de virar um boxeador é se tornar primeiro um boxeador olímpico e depois ir pro profissional, no México funciona diferente, mas não é desorganizado, muito pelo contrário. É meio que um caos estratégico. O público, ele exige desde o primeiro momento um show, pressão, trocação, e os lutadores se adaptaram a esse estilo, porque isso é vendível, a galera gosta de ir nas lutas de boxe no México, pagam os ingressos, e eles preferem ver a intensidade de um lutador do que a técnica do lutador. Mas não quer dizer que o boxe mexicano não é técnico. Mas no final, a torcida mexicana, assim como os brasileiros, nós latinos, a gente é muito intenso, a gente é muito torcedor. Vamos falar agora do Canelo, né? Não dá pra gente deixar de citar o Canelo. Ele é um cara que defende cinturão até hoje em dia, né, no esporte, mostrando a evolução do boxe mexicano. Ele mantém a agressividade, os ganchos no corpo, toda a marca registrada do boxe mexicano, só que ele ajusta muito bem a defesa para a nova geração. Não dá para negar que um dos grandes destaques do Canelo é a sua defesa, o jeito da sua movimentação, como ele se defende. Então, o estilo mexicano ele foi se adaptando ao longo do tempo para continuar relevante e sendo um dos principais nomes, principalmente no boxe profissional. Mas a sua grande característica aqui vai ficar marcada pela curta distância, a cultura de sparrings muito duros, carreiras super longas e a garra, né, do boxe mexicano, o mental do boxe mexicano que ganha muito no coração. E é uma fábrica de campeões em várias ocasiões. Vamos pular pro outro lado do mundo e falar agora do boxe japonês. O Japão traz uma intensidade e disciplina que é muito única. O lutador japonês, ele parte pro ataque de maneira muito acelerada e ele fecha muito a distância utilizando movimentos milimétricos e um ritmo que desafia qualquer preparo. Vou mencionar aqui a série Hajime no Ippo, que é um anime muito famoso no mundo do boxe, que representa muito bem o boxe japonês. A gente já fez um resumo completo dessa série aqui no canal, então se inscreva e volte aqui no nosso canal, porque a gente tem vários documentários sobre o mundo do boxe. Mas o segredo do boxe japonês é combinar essa agressividade com muita técnica refinada e uma entrega de condicionamento físico muito fora da curva. Mesmo com a divisão, né, do perfil dos japoneses ser de pesos mais baixos, os japoneses compensam isso com a velocidade.
aquele vai e vem constante no jogo de perna, sempre o jogo de pêndulo, golpeia, sai, volta, dispara gancho, menos jabs e mais os swings. Aqui a gente vai ter que mencionar um cara que a gente já fez documentário aqui no canal, que é o Naoya Inoue, que é um dos maiores nomes mais temidos da história do boxe japonês, e é um verdadeiro símbolo de como o país elevou a agressividade, aliada com uma precisão técnica impecável. O Inoue é um cara que mistura muita explosão, inteligência, frieza ao atacar, e o seu estilo é pautado por deslocamento agressivo, corte de ângulo, golpes muito curtos, mas muito devastadores, especialmente também na região do corpo. É uma marca registrada dos melhores pugilistas japoneses. É claro que o boxe japonês, a gente tem esse representante hoje, mas ele parece único nesse mercado, né? O boxe japonês já foi mais forte no passado em diversas categorias diferentes e hoje em dia consegue defender o cinturão com o Naoya Inoue. Mas se eu pudesse falar que as principais características são a pressão constante, combinação de velocidade precisa e, cara, isso com certeza é uma referência mundial para 2025 e continua sendo um motivo de orgulho para o Japão, o boxe japonês. Falando do Japão, a gente não pode deixar de mencionar os samurais, né? A cultura do Bushido, né? O código dos samurais, que é honra, bravura, lealdade, e isso tá aplicado em cada round até no boxe. O país, inclusive, ele reforça essa rotina de hábitos saudáveis, baixa obesidade, foco em preparo físico, e isso vem da resistência dos campeões japoneses, não só no boxe, mas em qualquer esporte olímpico ou esporte profissional. Você vê hoje o Japão, ele é muito forte no skate, por exemplo. E é um país que sempre tá em tudo, em qualquer esporte você vai ver uma cultura muito forte, porque os japoneses, independente do esporte, eles estão numa cultura de excelência. Então sempre que você vê uma luta de algum japonês, você sempre vai ver uma luta de alto ritmo, com uma técnica muito bem apurada, e porque eles fazem parte da elite mundial e tem uma cultura forte de boxe. E o gás deles parece que é interminável. Enfim, o Japão, ele tem apostas em cinturões mundiais, em pesos mais leves, mirando ali sempre o topo, mas não é tão bom quanto já foi um dia. Vamos falar agora do boxe britânico, Inglaterra, o que ele pode trazer? Cara, pra mim o boxe inglês é a tradição e a disciplina que vai perdurar, né? Então a gente tem aqui uma grande diferença. A maior parte dos golpes que a gente tá elaborando no boxe inglês é diferente do que a gente falou até agora. É principalmente golpes retos, que são os jabs e os diretos. Muita movimentação lateral, muito controle de distância e também eles penetram muito a guarda com o poder, eles saem e sem se expor muito. E acho que o nome que a gente vai ter que falar aqui do maior expoente do boxe britânico é o Tyson Fury, com certeza, né? Um contemporâneo, tá se aposentando aí, mas é um verdadeiro mestre em reinventar o estilo tradicional do Reino Unido. Apesar do tamanho potente, um super peso pesado, o Fury impressiona pela leveza dos pés e pela inteligência do uso do jab e a combinação de uma guarda alta, técnica clássica britânica, e uma postura bem ereta, uma movimentação lateral refinada e um domínio de golpes retos. É um dos lutadores mais difíceis de ser atingido. E mesmo que seja atingido, ele é, cara, quase um touro, né? Ele não sente o golpe. Então, assim, o Fury não tem receio entre alternar uma guarda fechada e mão baixa, confundindo o adversário, com esquiva rápida e clinches, mudança de ritmo, e faz isso sem perder o requinte britânico de boxear limpo, priorizando a defesa e a precisão. Olha a diferença que a gente falou agora do boxe, por exemplo, o japonês. Aqui, lutadores ingleses são mais pesos pesados, pessoas que, de certa forma, não se preocupam tanto com alimentação e pesos mais leves. Mas a gente tem uma nuance muito diferente até dos mexicanos, onde eles preferem golpes ganchos e cruzados, e aqui os britânicos golpes retos. Cara, lutadores britânicos, eles continuam brilhando, né, em qualquer divisão, principalmente no boxe feminino também, os irlandeses, galeses, e sempre tem uma cultura muito forte ainda de competições dentro da própria Europa, e depois vindo e disputando nível global. A gente vê sempre o boxe britânico nas Olimpíadas, pegando medalhas, sendo, cara, os principais carrascos, uma das principais seleções. Inclusive, a gente já conversou aqui nesse canal um documentário sobre o boxe brasileiro, aonde eu fui presencialmente lá no Centro de Seleção Brasileira, conversar com os treinadores e com os atletas, e eu conversei com o Matheus, que hoje trabalha aí no corpo técnico da direção do mundo do boxe brasileiro. Ele falou que o centro de treinamento da Inglaterra é um dos mais bonitos e mais tecnológicos do mundo. Então, querendo ou não, eles sempre vão ser uns caras durões que vão estar sempre nos principais momentos mais importantes do mundo do boxe nos próximos anos. Mas, ainda assim, o Reino Unido enfrenta um cenário de transformação. A gente está tendo agora os principais nomes se aposentando e uma nova geração surgindo. Então vai ser interessante para ver quem que vai ser o próximo grande nome do Reino Unido. Voltando agora para a América, vamos falar dos Estados Unidos, onde eles dominam muita variedade, porque
porque o país é enorme. Então a gente tem tanto a parte mais próxima do México, que vai pegar estilos como perto do Ryan Garcia, que mistura uma cultura americana com a mexicana, como também culturas mais tradicionais que foram pegadas desde o boxe britânico. Então tem essas referências, é uma mescla de estilos. Mas a gente vai tentar pegar os padrões que se destacam. A ênfase aqui é sempre na defesa muito bem apurada, principalmente com o shoulder roll, que é uma técnica popularmente disseminada pelo Floyd Mayweather. É basicamente o uso da cabeça para esquivar e movimentos circulares, que são as armas do boxeador norte-americano. O americano ele valoriza muito o espetáculo, vender ingresso, fazer o marketing, mas sem abrir mão da técnica e da precisão. Os golpes são lançados com um timing bem certeiro, alterna entre jabs, combinações rápidas, fugas, contra-ataques, e mesmo assim você encontra diferentes boxeadores com diferentes estilos. A gente mencionou o Floyd Mayweather, que é a personificação da defesa de elite do boxe americano, um dos maiores estrategistas do esporte que a gente já viu. Ele brilhou com o famoso shoulder roll, que é um movimento defensivo de desviar os socos com a movimentação de ombro, minimizando o dano, abrindo espaço para contra-ataques precisos e cirúrgicos. Mas, se a gente mencionar aqui Muhammad Ali, George Foreman, são pesos pesados que não utilizavam disso, mas utilizavam algo que a gente vê muito mais parecido hoje com o boxe britânico. Voltando pro Floyd, que acho que é o exemplo mais recente, né, e uma das maiores influências, se você ver qualquer documentário atual do boxe americano, parece que as pessoas se inspiram mais no Floyd Mayweather do que nos outros campeões passados. Isso por causa do dinheiro. Floyd Mayweather foi o lutador financeiramente mais bem sucedido da história, além de ter sido um campeão invicto em múltiplas categorias e defensor constante de cinturão até a sua aposentadoria. Querendo ou não, a galera quer ser rica como o Floyd, quer lutar como o Floyd, e ele estabeleceu um novo padrão para os boxeadores americanos, mostrando a técnica, a paciência e a defesa pode ser tão letal quanto a potência bruta. Então isso vai ligar e combinar com o estilo latino, principalmente com o mexicano, que só enriquece o repertório americano, porque ele combina uma defesa que por muitas vezes é a dificuldade do mexicano, com uma potência, um show e um instinto de sobrevivência muito grande. Vamos descer um pouquinho mais agora e falar de Cuba. Não podia deixar de mencionar, e eu vou falar ainda do boxe brasileiro no final, então fica aí porque eu vou contar aqui um spoiler do que é o boxe brasileiro. Cara, Cuba é o sinônimo do boxe amador perfeito. Quando eu digo boxe amador, é o boxe olímpico, tá? Não tô falando aqui principalmente do boxe profissional, porque Cuba ainda não é tão forte no boxe profissional, mas nas Olimpíadas eles dominavam por muito tempo. Mas o boxe cubano está em um declínio total, sendo que nas últimas Olimpíadas de Paris eles pegaram apenas uma medalha, que foi o menor número desde das primeiras medalhas que eles conquistaram na história. Mesmo assim, o boxe cubano é um boxe que a gente pode chamar de elegante, uma movimentação de cabeça, golpes lançados quase sempre em resposta e uma disciplina, paciência, precisão, aliado também com um momento muito estratégico certo para o mundo do boxe. Cara, Cuba tem o boxe como um dos principais esportes junto com o beisebol. Não sabia se vocês sabiam dessa informação, mas boxe não é o principal nome, o principal esporte de Cuba. Talvez ele gera entre o top 1 e o top 2 junto com o beisebol. Mas a gente teve, né, um período atrás, a proibição do boxe profissional em Cuba. E o estilo cresceu, né, voltado para as Olimpíadas, focado para o toque, marcação de ponto, um boxe menos trocado e um boxe mais técnico. Finta, deslocamento lateral, gancho de esquerda, buscar novos ângulos, tudo isso com muito equilíbrio, né? A gente tem que mencionar aqui grandes nomes da história do boxe, talvez o maior nome da história do boxe olímpico, que é o Teófilo Stevenson, que é uma das lendas do boxe cubano e um dos maiores nomes da história do esporte olímpico mundial. O Stevenson dominou as categorias pesadas por quase uma década inteira, conquistando 3 medalhas de ouro olímpico. É um feito inédito que quase nenhum outro boxeador assistiu. Isso aconteceu em 1972, 76 e 1980. É um feito muito raro na história do boxe. O estilo do Teófilo, ele fazia uma filosofia da história cubana. Muita paciência, defesa sólida, movimento inteligente, contra-ataque preciso. Ele não precisava se expor demais porque controlava o ritmo da luta com golpes certeiros. E tinha um trabalho de pernas bem superior. Ele era um cara com uma resistência física incrível, disciplina, né, que exemplifica o treinamento cubano rigoroso, baseado em anos de dedicação, preparo físico impecável. Mesmo oferecendo ofertas para passar para o boxe profissional, o Teófilo escolheu permanecer no boxe olímpico, simbolizando o orgulho e a tradição dos cubanos no boxe olímpico. Seu legado e sua influência até hoje são marcados no mundo do boxe. O segredo do boxe cubano também está fora do ringue, que é o treinamento rigoroso, dieta enxuta, rotina muito puxada. Isso faz os lutadores cubanos serem magros, com alcance vantajoso, habilidade de controlar qualquer ritmo de
de luta. Atualmente, Cuba segue forte nos rings olímpicos mundiais e começa a fazer um certo barulho também no boxe profissional. A proibição já não acontece mais, pode ter representantes em disputa de títulos, principalmente em categorias mais leves no futuro. Cara, antes da gente falar do boxe soviético, eu queria falar do boxe cubano. Por quê e como ele tem a ver com o boxe brasileiro? Tudo que a gente mencionou até agora está altamente influenciado no boxe brasileiro. O atual técnico da seleção brasileira de boxe é Paco Garcia, que é um treinador cubano. Ele veio de Cuba e ele já está há mais de 30 anos aqui no Brasil. E ele já foi técnico da seleção nos anos 2000 e voltou para a seleção agora em 2025. E a gente vê uma nova mudança na estrutura. A gente já fez um documentário aqui da seleção brasileira de boxe. Naquela época, o treinador era o Matheus Alves, treinador brasileiro. Hoje em dia, eles contrataram o Paco Garcia e o Matheus Alves continua aqui no boxe brasileiro. E a gente já fez um documentário tanto do Paco Garcia aqui, junto com o Paco, eu entrevistei ele, quanto da seleção brasileira. Se você quiser saber mais sobre o boxe brasileiro, sugiro que assista os 2 documentários aqui desse canal. É só procurar por qualquer coisa que você quer do mundo do boxe, procura Esquiva falando mais o tema. Então Esquiva falando Paco Garcia, Esquiva falando boxe brasileiro, você vai encontrar um repertório vasto de informações sobre o boxe. A gente nesse canal tem a missão de ser um grande repertório, um grande catálogo do boxe mundial aqui no Brasil. Nossa missão aqui nesse canal é digitalizar o boxe brasileiro e utilizar o nosso cupom na Growth Suplementos ou na Máximo Boxing também. Nosso cupom, o cupom FALA, ajuda a gente a trazer o boxe de volta para os centros de mídia. Então compartilhe esse canal, utilize nossos cupons. Vamos voltar agora para falar do estilo russo e depois eu falo do brasileiro. Seguinte, estilo russo ou estilo soviético, né? É um estilo para valorizar o controle da distância. Vou ter que falar aqui, cara, do Dmitry Bivol, que pra mim é um cara que faz isso com maestria. É um cara que tem muita paciência, muita precisão e uma guarda alta. Muito trabalho de golpes retos, cruzados potentes e os jabs constantes para abrir a defesa do rival. O movimento lateral, passo pêndulo, preferência em atacar o deslocamento são os diferenciais. O foco da luta do boxe sistêmico russo é para você garantir pontos, para você ganhar por pontuação dos juízes. Isso tudo é uma herança do boxe olímpico e do rigor soviético. É importante eu falar da diferença do boxe olímpico pro profissional. O boxe olímpico ele tem apenas 3 rounds, então é muito difícil acontecer um nocaute numa luta dessa. Por isso, ganhar por pontos é o principal. A gente falou de Cuba e daqui do boxe soviético. Ambos tinham um projeto de governo na época ali dos sistemas mais rigorosos socialistas, de você ter uma grande expansão da mídia através do boxe olímpico. Então a Rússia ela sobressaía no boxe olímpico, a Cuba também. Isso de certa forma controlava o poder do país. Então eles priorizavam a criação de sistemas pro boxe olímpico naquela época. Hoje em dia o boxe profissional é mais importante que o olímpico, né? Muita gente diz isso. É onde tá a mídia, onde tá o dinheiro. Só que o tipo de boxe, o tipo de treinamento é completamente diferente. No boxe profissional a gente tem 10, 12 rounds, muito mais nocautes. É muito mais difícil, né? É muito mais fácil acontecer um nocaute, é muito mais difícil chegar a uma luta por pontos. Então, são estilos que tiveram que se adaptar ao longo do tempo. A gente mencionou aqui o Dmitry Bivol, que é um dos maiores, ou talvez o maior representante do boxe russo na elite mundial, conhecido pela precisão cirúrgica e um estilo bem calculado, né, com uma marca da escola russa. É um campeão mundial dos meio pesados, ganhou inclusive do Canelo Álvares e se destaca pelo uso excepcional do jab para controlar o ritmo de luta. Particularmente, é meu lutador preferido de toda essa lista, junto também com os outros boxeadores soviéticos. Se me perguntarem, né, é o estilo de boxe que eu mais curto aprender e que eu mais curto assistir. Tem uma movimentação lateral bem rápida, também inteligente, evita, né, ser atacado, uma técnica bem refinada, uma guarda sempre alta, combinado com um golpe reto, muito potente, bastante contra-ataque e é como se fosse um risco calculado. É uma característica muito forte da região. O método de treinamento russo é um treinamento longo, disciplina militar, leitura estratégica. A Rússia gosta de gerar campeões nas categorias maiores. Os boxeadores frequentemente disputam e defendem títulos ainda em 2025, graças a nomes como o Dmitry Bivol. Mas aqui a gente não pode mencionar só apenas os russos, como Beterbiev, Bivol. O boxe soviético, ele influencia muito mais do que só a Rússia. Aqui a gente está falando hoje no principal país do mundo do boxe olímpico, não é nenhum dos que eu citei até agora. A gente está falando aqui do boxe do Uzbequistão e do Cazaquistão. São os 2 países que mais controlam o boxe olímpico hoje em dia. Ambos bebem, por estar na região ali da Rússia, né, do que era a antiga Rússia e Bielorrússia, tanto o boxe do Cazaquistão quanto o boxe do Uzbequistão beberam e se inspiraram muito da forma do boxe soviético. Aqui a gente vai falar de um estilo menos popular, mas um estilo que marca ali, né, um dos maiores boxeadores de todos os tempos, que é o Manny Pacquiao.
a gente vai falar aqui do estilo filipino. O filipino, né, ele inova combinando agressividade, ângulos imprevisíveis, muita troca de base e posturas ali, posições não tão naturais para ganhar potência no golpe. O principal estilo é marcado por jabs, cruzados, ganchos, tudo em uma sequência muito acelerada, aproveitando de movimentos laterais. A cultura filipina valoriza a garra, o sofrimento no ringue, treino puxado, academia superlotada, mentalidade inata. O resultado, cara, são tanques de gasolina aparentemente infinitos. O cara parece ter uma energia infinita. A criatividade, né, a disposição de encarar sparrings pesados desde cedo, produzem ali um atleta de altíssimo rendimento. O Manny Pacquiao, que eu acabei citando, é sem dúvidas o maior ícone do boxe filipino e mundial, um dos maiores de todos os tempos. Ele, cara, é uma representação perfeita do estilo agressivo e dinâmico de Filipinas, conhecido pela velocidade, variação constante de ritmo, capacidade de atacar ângulos imprevisíveis. O Pacquiao desenvolveu um estilo único que combina técnica, potência, resistência, tudo isso de maneira excepcional. Eu acho que aqui o boxe filipino se destaca na trocação de golpes muito rápidas. Também é uma categoria de pessoas com peso mais leve, mas também tem inúmeros títulos mundiais em diferentes categorias. A gente já fez um vídeo contando da história do Manny Pacquiao e das suas condições humildes, superando dificuldades enormes, que geram também uma cultura de garra e de luta que marca o boxe filipino como um todo. Mesmo aposentado em 2023, o legado segue vivo e o Manny Pacquiao acabou de fazer uma luta também depois de aposentado, que acabou num empate. Então isso mostra aqui também um cara que vive há muito tempo o mundo do boxe, muito criativo dentro do ringue. Se você pensar, o que é o boxe brasileiro então? O boxe brasileiro, para mim, ele não tem uma definição clara e assertiva, mas para mim é uma mistura de todos esses estilos. O boxe brasileiro é altamente impactado pelas raízes cubanas, principalmente por causa do Paco Garcia, que moldou desde os anos 2000 uma nova cultura do boxe nacional. Mas você tem outros treinadores também que pegam outras metodologias, mas todos eles falam que foram influenciados pela metodologia cubana. Só que a metodologia cubana foi também influenciada pela metodologia soviética, porque à época, né, a Rússia teve muito, né, investimento em Cuba, porque eram dois países socialistas. Só ao mesmo tempo, o Brasil também é como se fosse um quintal dos Estados Unidos. Então a gente bebe de muitas inspirações que aconteceram de Muhammad Ali, George Foreman, que a gente via pela TV, Mike Tyson, toda aquela cultura que a gente via pela TV aqui no Brasil que a gente tinha acesso, diferente de países socialistas. O brasileiro também sempre fez camps e foi estudar raiz ali no boxe inglês, no boxe europeu como um todo, e pegou essas referências. O boxe brasileiro, assim como a sua população brasileira, é um boxe muito diverso, muito único. A gente destaca aqui talvez os três principais treinadores do boxe brasileiro, que seriam o Paco Garcia, o Luiz Doria, lá na Bahia, o boxe baiano, as suas raízes muito extintas, formou campeões como Herbert Conceição, Robson Conceição, muita gente saiu ali da Bahia, da academia do Doria, por exemplo, e também o Matheus Alves, que é caracterizado por um cara que pega os boxeadores já formados e leva eles à elite. O boxe brasileiro, ele é influenciado tanto pelo Paco Garcia com as raízes cubanas, Luiz Doria e as suas diferenças marcantes do boxe baiano, e o Matheus Alves com uma mentalidade mais inovadora, mais europeia, de pegar dados, de trazer o boxeador para a elite dele. Então o boxe brasileiro acaba sendo uma grande mistura e acaba sendo uma das grandes sensações. Para quem não acompanha o boxe brasileiro a nível olímpico hoje, eu convido você a fazer. É claro, porque a gente tem grandes boxeadores hoje no boxe profissional. Vou dar aqui um resumo para vocês. Ativo hoje, a gente vai ter Keno Marley, que ainda não fez sua estreia, mas vai ter a sua estreia em breve. Vanderlei Pereira, que já estreou com vitória no boxe profissional. Bia Ferreira, que já é uma campeã indiscutível ali no mundo do boxe. E a gente vai ter novos representantes entrando com o tempo ali, como a gente teve o Patrick, já teve outros nomes da tradição do boxe brasileiro, que a gente já fez documentário antes, do Maguila também. Todos os nomes que você pode pensar do boxe brasileiro, a gente já fez documentário desse canal. Mas só me mostra que a gente tem um país vasto, uma cultura vasta, e quem não acompanha o boxe brasileiro olímpico hoje acompanhe, porque a gente está dominando todos os torneios internacionais. A gente vai chegar muito forte para as próximas Olimpíadas. O boxe brasileiro hoje é o segundo mais vitorioso a nível olímpico, atrás apenas do Uzbequistão. Então acompanhem, vocês vão ver nas próximas Olimpíadas, se tudo der certo, uma grande nova geração do boxe brasileiro. Mas ainda não somos os primeiros são o boxe no Uzbequistão. E obviamente a gente já fez um vídeo aqui falando do boxe no Uzbequistão. Esse vídeo aqui você não encontra em nenhum outro canal, é só para quem é muito fã de boxe. Eu vou deixar esse vídeo agora para você assistir. Espero que tenha curtido. Um forte abraço e até mais.